Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse projeto de bule com morangos. E para iniciar, vou usar as cores branco, cinza e também o vermelho bebê, mas pode ser o vermelho ou rosa da sua preferência. E para iniciar, vou pintar toda a toalhinha aqui, olha, toda essa parte com o branco. E ficou assim. Venho com a cor cinza, o pincel aqui de número 10. Se você quiser, pode fazer aqui essa toalhinha com outras cores também. Vou usar um pouquinho mais e vou deixar essa parte daqui um pouquinho assim mais acinzentada. Porém, não vai ficar tão forte, olha. Para essa parte de cima, venho aqui, olha, nessas dobrinhas. Do outro lado, farei da mesma forma, olha, um pouquinho aqui. Na dúvida, você pode usar aqui um pincel menor, tá bom? Não tem problema. Para esta parte daqui, também vou usar um pouquinho, olha. Não tanto, mas vou usar um pouquinho sim. Como o branco está por baixo, esse cinza, então, ele tende a ficar sobre o branco e ficar mais suave. Vou puxar aqui um pouquinho. Olha, aqui também vou substituir por um pincel menor, porque eu quero justamente aumentar aqui um pouquinho. Agora eu venho com o pincel de número 2, só um pouquinho aqui, olha, só reforçando essa pequena linha aqui. Mas ainda assim ela não fica tão forte, olha.
aqui desse lado. E também esse pequeno espacinho aqui, que está dobradinho, olha, um paninho está dobradinho ali. Volto aqui com o pincel de número 10, só para com tinta em apenas um lado do pincel, e vou reforçar aqui, olha. Só aqui também, olha, bem aqui, certinho, para ficar com esse formatinho bem certinho. Feito isso, eu vou usar agora o pincel de número 0. Você pode usar um fininho assim que você tenha. Esse é o C508-000 da Castelo. Vou usar a cor vermelho bebê, mas pode ser o vermelho da sua preferência, tá bom? Venho aqui, olha, fazendo detalhes. Olha como é simples. Vou fazer uma única linha aqui só para fazer um pequeno enfeite nessa toalhinha. Também seguindo aqui essas cores para combinar ali com o morango. Olha aqui também, fazendo essa voltinha. Procure deixar bem certinho aqui para não ficar falhado, porque às vezes o pincel ele passa e não fica certinho na traminha. Então venho aqui. Um acabamento bem simples que vai dar um charmezinho aqui e vai ficar bem bonitinho, olha. Volto aqui dando uma olhadinha para fazer as correções. Caso haja necessidade.
Que nem aqui, por exemplo. Com o branco, faço um contorninho aqui, olha. Para que fique certinho aqui também, olha, nessa pontinha. Agora vou usar o cinza aqui diretamente. E olha, aqui ó, à medida que ele vai se expandindo para lá, ele vai sumindo também. Aqui não será diferente. Movimentos circulares e vai se expandindo e sumindo aqui, olha, à medida que vai avançando. Vou fazer o mesmo aqui desse outro lado. Olha, movimentos circulares, olha como que eu vou expandindo ele aqui. E se quiser expandir com um pincel maior, depois vai dar certinho também. Olha, tá vendo como que ficou bem certinho aqui toda essa parte aqui de baixo? O acabamento ele se iniciou aqui e vou expandir um pouquinho só para lá. Sim, olha, só um pouquinho e um pouquinho para esse outro lado também. Se você quiser expandir mais, vem com o pincel Pituá ou até um pincel maior aqui, olha, por exemplo, eu vou usar um de número 16 aqui, só para exemplificar, tá? Olha aqui, ó. Passo aqui no paninho. Ao fazer isso, o sombreamento ele vai ficar mais suave. Então, eu posso expandir, olha, ainda mais. E olha como que fica.
vai expandir aqui um pouquinho mais também. Agora eu vou usar o preto e vou usar um pouquinho também aqui. Bem pouquinho, não precisa ser muito não. E você vai controlando aqui a quantidade. Só limpar ali que foi um fiapinho. Vou limpar o pincel. Nossa, esse fiapinho aqui, olha, ele tá lutando ali. Com branco tinta em apenas um lado do pincel, vou passar aqui. Só para ajustar, tá? Olha aqui, ó. Aqui passou um pouquinho, então venho ajustando para que fique um contorno bem certinho. E aí, para dar mais um detalhe aqui, vou fazer um pequeno barradinho ao redor desse tecido. Pincel de número 0. Vem aqui, ó, uma voltinha, outra voltinha. Aqui o ângulo vai mudar um pouco devido ao formato ali. Procure deixar bem certinho.
Olha como o ângulo já mudou ali. Procure mais ou menos manter um padrão. E assim eu vou fazer desse outro lado também, seguindo esse mesmo passo a passo. Agora, para pintar os morangos, vou usar as cores verde folha, verde pinheiro, verde musgo, branco, vermelho vivo, rústico, vinho, marfim e também o amarelo canário. Com um pouquinho desse marfim aqui na parte de cima, olha. Vou usar um pouquinho só desse verde folha junto aqui do marfim. Vou usar agora o pincel de número 6. Esse aqui é o de número 6. Mas poderia ser o de número 8 também, tá? Então venho aqui, olha. Ao chegar aqui no marfim, você vai fazer movimentos circulares bem pequenininhos aqui, à medida que vamos avançando. Então limpei aqui o pincel e vou avançando aqui um pouquinho. Venho preenchendo com vermelho vivo. Vou usar também um pouquinho do púrpura. Nessa parte que eu não passei aqui, venho já diretamente com o púrpura. Vou usar só um pouquinho aqui na parte de cima. Temos mais modelos de morangos aqui no canal, tá bom? Que são modelos até mais simples, alguns mais complicados. Esse a ideia é não dificultar tanto. Então vai ser de uma forma assim, bem simples também. Com um pouquinho desse púrpura,
Venho aqui, ó, só manchando um pouquinho. Com o vinho, venho aqui nessa partezinha que nós estamos aqui, olha, na partezinha que está com mais um pouquinho de sombra. Vou usar um pouquinho desse branco e venho passando entre esses pontinhos que eu fiz aqui. Não vou usar tanto, vou usar de forma mais moderada aqui. E com o pincel de número 0, eu vou fazer alguns detalhes referente a essas sementinhas. Então, venho aqui com a cor amarelo canário. Principalmente nessa parte mais clarinha. Vamos agora para o próximo morango. Marfim. E olha nessa partezinha de cima. Verde folha. Lavei aqui o pincel. Vermelho vivo. Ao chegar aqui, movimentos circulares bem pequenininhos que vão avançar aqui, olha. Com a cor púrpura. Para essa base aqui, nessa lateral, na verdade, aqui, ó, com púrpura também. Um pouquinho só de vinho. E vou usar um pouquinho do rústico aqui, ó, também. Com púrpura,
Bem pouquinho, olha na pontinha do pincel, bem pouquinho. Venho aqui só manchando um pouquinho. Para essa parte aqui, venho já com vinho. Com o branco. E com amarelo canário. E aqui só a manchinha mesmo, pouquinha coisa na parte ali de baixo ali. Vou usar agora o pincel C521, número 0, mas você também consegue fazer com o pincelzinho de número 0. Verde folha na base dessas folhinhas aqui. Verde musgo. Só vem misturando, é bem tranquilinho essa parte. Um pouquinho do verde pinheiro.
Vou usar aqui só um pouquinho de branco. Agora vou para o próximo morango. É sempre bom fazer primeiro os que estão ao fundo. Então vou usar só um pouquinho aqui, ó. Marfim. Substituir, porque peguei o pincel de número 10, vou usar o de número 6. Verde folha. Vermelho vivo. Olha, vem misturando aqui. Ao chegar aqui, você pode limpar o pincel, porque ainda vai ficar com a sujeirinha aqui do vermelho. E você vem aqui, olha, bem nessa partezinha aqui de cima. Com a cor púrpura, com um pouquinho de vinho. Movimentos aqui circulares. Lavei aqui o pincel, cor púrpura. Um pouquinho aqui, olha, no pincel. Passei aqui, ó. Aí você só vem passando assim. E nessa outra parte aqui, mais escura, você vem com o vinho. Só vou tirar um pouquinho desse excesso para não ficar tão pesado.
Lavei o pincel, um pouquinho de branco. Olha, ele vem fazendo aqui ao redor. Venho novamente com o pincel de número 0, ou um fininho que vocês tenham, e já vem fazendo aqui, olha, as sementes. Aqui vou deixar mais suave. E vamos agora para o último morango. Cor marfim. Aqui, olha, para essa partezinha. Verde folha. Preencho ao redor aqui com vermelho vivo. Cor púrpura. Tinta em apenas um lado do pincel e passo aqui fazendo esse contorno.
Para essa partezinha de baixo, eu venho com vinho. Um pouquinho aqui, ó, lavei o pincel. Com púrpura aqui nessa parte. Só vou deixar mais sutil aqui, ó, uma batidinha para ficar mais suave. Branco. Que as sementinhas, olha, depois elas vão ficar mais suaves. Que nem aqui, ó, só passo um tracinho. Verde folha. Usei aqui o pincel de número 6, mas vou substituir agora por o pincel de número 0. Com a cor verde musgo. Um pouquinho do verde pinheiro.
Vou lavar aqui o pincel, tiro um pouquinho desse excesso do branco. Vou usar um pouquinho desse verde musgo, desse verde pinheiro aqui, só para separar aqui. Puxei aqui um pouquinho, vou usar, fiz o cabinho ali, um pouquinho desse rústico. Com o verde pinheiro, eu vou ajustar só aqui as pontinhas, para que fique bem certinhas. Vou até acrescentar mais uma folhinha aqui. Um pouquinho de branco. E ficou assim os morangos. Para fazer o fundo, vou usar o verde folha, pincel de número 14 aqui, mas pode ser o de número 10, número 12 ou até mesmo o pincel pituá, tá bom? Passo aqui em um paninho porque vai ficar mais suave. E olha como que fica bem sutil, bem suave esse fundo. E vem se expandindo aqui, também aqui na parte de cima. Fiz de uma forma bem suave, mas poderia se expandir ainda mais em todo esse fundo aqui. Olha, aqui dá a impressão que está com excesso, mas não está, olha. É porque o pano dobrou aqui e deu essa impressão que ficou em excesso. Da mesma forma aqui, ó, não está em excesso, mas devido ao tecido estar dobradinho, dá essa impressão. Agora eu vou usar um pouquinho só do cinza chumbo. Aqui também, olha, misturando aqui um pouquinho.
Só um pouquinho aqui próximo. Para cá eu vou substituir o pincel porque é uma área menor. Então vamos fazer detalhes menores então, só para ter um pouquinho mais de zelo aqui, para que fique tudo certinho e não avance tanto. Opa, deixa eu colocar aqui para não tampar para vocês. E olha como está a pintura. Vou até reforçar aqui um pouquinho mais com o pincel de número 10. Para ter mais destaque aqui nessa parte de baixo. Não esqueça de assinar o trabalho de vocês também, é muito importante para que vocês sejam reconhecidos e reconhecidas pela sua arte. E olha como que ficou esse projeto. Fiz um acabamento bem tranquilo aqui, mas ficaria bem bonito também com o extenso aqui ao fundo. Olha como que ficou também a parte do bule. Também aqui essa pintura poderia ser morangos aqui, usar mais vermelho ou até mesmo fazer rosas azuis. Também traria bastante destaque também essa pintura. Fiz um acabamento de fundo suave, também não tão forte. Na grande maioria aqui dos meus projetos são mais suaves, mas também você pode preencher todo esse fundo aqui. Dessa forma também expandir ainda mais, tá bom? E por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!